Organização Mundial da Saúde, OMS, distinguiu em 1980 três conceitos afins que são seguidos como balizadores por praticamente todas as organizações internacionais que abordam a questão da deficiência: UNESCO, OCDE, OIT e ONU, criando parâmetros universais de direitos e políticas públicas. Vejamos o que se entende por cada um deles. Deficiência: qualquer perda ou anormalidade da estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. Incapacidade: qualquer redução ou falta de capacidade resultante de uma deficiência para exercer alguma atividade dentro dos limites considerados normais para o ser humano. Desvantagem: impedimento resultante de uma deficiência ou de uma incapacidade que limita ou impede o desempenho de uma atividade considerada normal para um indivíduo, tendo em atenção a idade, o sexo, os fatores socioculturais. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse é o conceito da OMS. A OMS também estima que cerca de 10% da população de qualquer país em tempo de paz possui algum tipo de deficiência, das quais 5% é pessoa com deficiência mental, 2% deficiência física, 1,5% deficiência auditiva e 0,5% com deficiência visual e também deficiência múltipla, 1%. No Brasil, o percentual sobe para 20% da população, ou seja, 45,6 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. Por ser um tema tão abrangente que foge, né, da nossa compreensão e ainda tratado com preconceito, né, nós chamamos então esta audiência pública. Agradeço a presença de todos, uma boa noite a todos. Destaco aqui a presença do Aires Mondardo, coordenador, representando aqui o Centro Especializado em Reabilitação da UNESCO, a Fernanda Oliveira, assistente administrativo, que representa a Casan, a Lídia Piuco, o Gione, representando a OAB, Gilmar Severo, que representa aqui a SIC, a Suzana Nunes, representando a SAMA UNESCO, também a Helena Figueira, Siqueira, né? É eu que me perdi aqui, Patrícia. Que representa a Associação de Saúde Mental, a Patrícia Siqueira, né, que também representa a Associação de Saúde Mental, o Eloir Maria, que é presidente da Judecre, obrigado, Eloir, por ter vindo aí, a Rindalta das Graças de Oliveira, também representando aqui o Conselho de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, o Evanildo Alves, representando Vida Ativa, São José, obrigado, Evanildo, por ter vindo, Giovana Letícia Schindler Milanese, representando o IFSC, está lá no fundão, a Vera Lúcia Waterkemper, é isso mesmo? Waterkemper. Representando o Instituto Dilmício Freitas, obrigado por ter vindo. Franciele Piccolo,
Sama, Unesc, estão lá do outro lado do vidro. Gerson Braz Genuário, Centro Comunitário Bairro Vera Cruz. Muito obrigado por ter vindo. E também quero destacar aqui as autoridades presentes nesta audiência. Doutor Marcelo Francisco da Silva, que é promotor público, está online conosco. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite. Obrigado por sua presença. O senhor Cláudio Rosso Neto, que representa aqui a Secretaria de Saúde. Vander Carlos Cardoso, presidente da Associação de Usuários, Familiares e Profissionais da Saúde Mental de Criciúma. E o Cláudio Pacheco, que representa aqui a Fundação, ou melhor, o presidente, né, da Fundação Municipal de Esportes. É isso, Cláudio? Enquanto isso, já vou destacando aqui a presença do meu colega, vereador Albertino Pacheco, que sempre nos acompanha. Obrigado, vereador. O Andres Fichter, me corrija se eu estiver errado. Tá bom. Representando a Associação de Moradores do Bairro Pinheirim, muito obrigado por ter vindo. Rosane Aparecida da Cruz, advogada, e representa aqui a OAB. Aline Filippini, é isso mesmo? É isso? Então tá bom. Uma convidada que veio prestigiar aí com sua presença e com certeza com sua contribuição, né? A Janite, hoje estou difícil para fazer as leituras aí. Nomes diferentes. É Jamile, né? Agora deu. Jamile Cabral, representando a Sama Unesc também. E o Gustavo Colli. Gustavo, já chegou aí? Coordenador do PROCON. Eu quero agradecer aí a todos que se fazem presentes aqui nessa audiência. Temos muito a discutir. Tenho certeza que vai ser a primeira de uma série, porque o assunto, o tema, né, é muito abrangente. E a gente não vai conseguir esgotar numa audiência pública. O Cláudio. Tá. Ótimo, então. Tá, ótimo. Bom, e assim, eu declaro aberta a presente audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Criciúma, com a finalidade de debater a respeito do direito de acessibilidade para o bem-estar da pessoa com deficiência aí no município de Criciúma. Eu ressalto que o instrumento da audiência pública está previsto nos artigos 213 e 214 do Regimento Interno do Poder Legislativo deste município, tendo por finalidade possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa, visando ao esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos e todas bem-vindos. E, claro, participem. Destaco ainda que esta audiência pública está sendo gravada e transmitida ao vivo no perfil oficial do Legislativo, www.youtube.com/Câmara Criciúma e www.facebook.com/Câmara Criciúma. E, para dar início a esta audiência, eu convido para compor a mesa, agora oficialmente,
senhor Cláudio Rosso. Seguir a ordem aqui da relação, Cláudio. Representando a Secretaria de Saúde. Boa noite. Doutor Marcelo Francisco da Silva, que é promotor público, está online conosco. Doutor Marcelo, mais uma vez, boa noite. Vander Carlos Cardoso, presidente da Associação de Usuários Familiares e Profissionais da Saúde Mental de Criciúma. Gustavo Colli, nosso coordenador do PROCON. Boa noite, seja bem-vindo, Gustavo. E o Cláudio Pacheco, que representa aqui o presidente da Fundação Municipal de Esportes e também o meu querido Rodolfo Martinelli, que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Muito bem. Eu, dando prosseguimento, ressalto que, conforme o artigo 213, parágrafo 2º do Regimento Interno, esta audiência terá a duração máxima de 2 horas. Os primeiros 40 minutos serão dedicados às considerações da mesa. Os 50 minutos seguintes ficarão disponíveis para manifestações do público, com o tempo de 2 minutos de fala por pessoa, e no tempo restante faremos os encaminhamentos. Eu gostaria de iniciar, então, passando a palavra aos convidados. Gostaria de ouvir, inicialmente, o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o senhor Rodolfo Martinelli. Antes, porém, quero registrar aqui a presença de José Otávio Feltrin, representando também a nossa Unesc. Rodolfo, 5 minutos para a sua fala. Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Manuel e demais presentes. Eu estou no CODEC, vai fazer mais ou menos 8 anos. Entrei no CODEC quando o Cláudio ainda era presidente, representante da OAB, da subseção de Criciúma, e desde então eu venho fazendo parte do conselho, e nessa gestão eu estou como presidente do conselho. A questão hoje da audiência pública, a questão de mobilidade e acessibilidade na nossa cidade. Então, iniciamos assim para vocês terem uma ideia de como é difícil a vida da pessoa com deficiência, principalmente na nossa cidade. Por estar sentado, alguns não estão vendo, mas eu sou cadeirante. Aí, para minha surpresa, quando cheguei à Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo, eu tive que abandonar a minha cadeira e subir no elevador de pé, porque a minha cadeira não passa na porta dos elevadores. Da mesma forma, tive que esperar ali do lado de fora da rua, porque aqui também só temos uma vaga para deficiente físico, certo? Na externo, e tive que esperar a pessoa que veio me trazer para estacionar o carro e para poder dar acesso à Câmara para a gente participar dessa audiência pública. Assim, como é que eu posso dizer para vocês? Todas as pessoas com deficiência, principalmente na nossa cidade, tá, elas sofrem muito, como eu poderia dizer, dificuldades. Sofremos com dificuldades exacerbadas na questão da mobilidade dentro da cidade. São calçadas que não preenchem as características necessárias para a pessoa com deficiente, e aí quando eu falo deficiente, eu me refiro a todos os deficientes, inclusive os deficientes intelectuais, tá? Que têm as suas dificuldades. Deficientes visuais, deficientes motores, então até mesmo os deficientes auditivos também têm a questão da dificuldade de andar pela nossa cidade.
Estava conversando aqui ainda no começo com o Cláudio, que é da área da saúde, tá? E estávamos trocando uma ideia com questão das questões, principalmente da locomoção via transporte público na cidade, que é de difícil acesso, não só as pessoas com deficiência, mas as pessoas com mobilidade reduzidas, tá? Que também sofrem a mesma coisa que nós. Infelizmente, tá? A pessoa com deficiência não é tratada com o respeito que lhe é devido, tá? Porque somos todos cidadãos e somos seres humanos que merecem as considerações de todos, tá? Tanto das autoridades, quanto dos comerciantes, quanto da parte de saúde, tá? Então, o respeito tem que ser mútuo para todos nós. Vamos fazer um exemplo aqui. Nós estamos na área da cidade, onde nós temos 2 hospitais e um pronto-socorro. Tentem com a pessoa numa cadeira de roda ou alguma coisa com dificuldade, ou com uso de muleta, com uso de prótese, tentem circular e acessar os hospitais aqui da região andando, para vocês verem o que é dificuldade. Exatamente. Ou um meio fio mais alto, ou uma calçada que não tem rebaixo, ou quando tem rebaixo, os motoristas estacionam o carro onde está rebaixado para a cadeira de rodas. Aquilo ali não é por bonito que se faz um rebaixo na calçada, se faz por questões de mobilidade. Tá? Da mesma forma, nós temos calçadas que são intransitáveis, principalmente nessas que são feitas com petit pavé, certo? Que dificulta o pessoal de cadeira, até mesmo o pessoal de muleta e os deficientes visuais. Então, todos nós, a maioria que está aqui que é deficiente, entende do que eu estou falando. Tá? Acho que meu tempo deu, né, Manuel? Vou reservar um tempinho para você daqui a pouquinho, um pouco maior, tá? Sei que tem muito a falar sobre o tema aí. Gostaria de ouvir agora o doutor Marcelo Francisco da Silva. Doutor Marcelo, que é promotor em Criciúma, como é que a promotoria, como é que atua, né, na defesa do direito da pessoa com deficiência, doutor Marcelo? Doutor Marcelo, boa noite. Alô? Está nos... Mediante instalação de procedimentos como inquérito civil, né, e também TACs, né, termo de ajustamento de conduta, e também ações judiciais, né. Primeiramente, até me apresentando aqui, eu sou promotor em Criciúma há um pouco mais de um ano na área criminal, e esse mês eu estou respondendo como ando aqui com a promotoria, com a 5ª promotoria, que é a promotoria com atribuição na cidadania, né? Como não é uma promotoria de minha titularidade, eu fiz um levantamento aqui de procedimentos e ações judiciais existentes sobre a temática de acessibilidade, né? Até para eu poder ter um panorama aqui de como estão as coisas no município e como tem se dado a atuação do Ministério Público, né? Enfim, dentre as ações, né, eu destaco aqui uma que é a acessibilidade nas unidades básicas de saúde do centro, né? Tem um também que é sobre acessibilidade no terminal central, outro que é na vigilância sanitária, e mais 5 procedimentos, né, para outros pontos da cidade, em especial em estabelecimentos de saúde, em estabelecimentos públicos e privados em geral, com acesso ao público. O que a gente tem verificado, né? A existência de muitos estabelecimentos, de prédios, né, que não cumprem os requisitos ali das normas
da MBR sobre acessibilidade, a questão de calçada, de rampa, vagas para deficiente, coisa e tal. Enfim, o que a gente procura nesses procedimentos, né, é conscientizar o poder público. No caso aqui, esses casos que eu citei são só os de Criciúma, ainda existem nos outros municípios da comarca, né, para que o município efetivamente cobre, né, dos particulares e também promova, no caso dos prédios públicos, as obras necessárias para garantir a acessibilidade da população, né, com deficiência. E a gente diz até a população com deficiência como se fosse uma parcela muito pequena da sociedade, né? Quando os números revelam que não, até o presidente da mesa aqui ressaltou no início, né, que segundo o censo, 20% da população brasileira apresenta alguma forma de deficiência ou limitação, né? Esse mesmo censo, com relação a Santa Catarina, revelou que 21,31% da população catarinense tem alguma forma de deficiência, que é visual, auditiva, motora, mental ou intelectual, né? O que dá cerca de 1.331.000 pessoas lá no ano de 2010. Enfim, além desses procedimentos que a promotoria instaura, né, e oficia o poder público, ou chama para tentar fazer os acordos, o que o Ministério Público tem feito no Estado, até por orientação do nosso centro de apoio, é recomendar aos municípios, que é algo bem relevante também, que não atue de forma tentando resolver o problema que já está pronto, que já está estabelecido, mas também prevenindo que novas construções apresentem o mesmo tipo de problema, como relatado agora pelo participante da mesa, né? E o que tem sido feita essa recomendação? Para que o município se abstenha de aprovar projetos arquitetônicos, emitir habite-se ou expedir alvará de funcionamento a obras e empreendimentos públicos ou particulares que não atendem o requisito da acessibilidade, né? E é importante ressaltar que a gente mora numa cidade grande, uma cidade desenvolvida, uma cidade rica, com arrecadação, com muito prédio saindo, empresa, coisa e tal, e a gente não pode ficar mais com aquela impressão, aquela desculpa, porque vai ser caro, porque é difícil, né? A gente está sempre tentando nivelar por cima, nivelar no mesmo nível aqui do desenvolvimento da cidade, né? Então, o Ministério Público vai continuar, né, dar seguimento aos procedimentos, e acaso alguém possa relatar novas irregularidades, também está convidado a comparecer aqui na promotoria, na 5ª Promotoria, para relatar e a gente instaurar os procedimentos necessários para que a gente corrija essas inconsistências, né, para que a gente não tenha novamente novos relatos como esses feitos, né, de dificuldade de acesso em prédios públicos ou de mobilidade em geral dentro da cidade. Muito obrigado, doutor Marcelo, por sua contribuição. Gostaria de ouvir também o presidente dos usuários e familiares de saúde mental do município, o presidente Wander Carlos Cardoso. Boa noite a todos, eu me chamo Wander Carlos, sou presidente da Associação dos Usuários, Familiares e Profissionais da Saúde Mental da cidade de Criciúma, sou usuário do CAPS 2AD, álcool e drogas, onde se localiza no bairro Santa Bárbara, né? A nossa associação ela representa os 4 CAPS de Criciúma, CAPS 2, CAPS 3, 24 horas, CAPS IJ, Infanto Juvenil, e CAPS 2AD, álcool e drogas, né? Além disso, a gente representa também as 2 residências terapêuticas, onde nós temos 10 pessoas em cada residência internada, seja o total de 20, né? Que são pessoas que saíram da antiga Casa de Saúde do Rio Maina, né? Onde eles passaram mais de 2 anos das suas vidas lá dentro e por isso perderam toda a identidade, né? Perderam parentes, familiares
e hoje eles estão nessas residências terapêuticas. Representamos também o consultório na rua e também o projeto Somar, né? Onde usa as pessoas, os usuários dos CAPs, de uma forma de terapia através da pintura, né? Pintura em tela. Como foi falado aqui assim também, 10% da população brasileira tem algum transtorno mental, né? Ou deficiência física ou transtorno mental. 5% transtorno mental. Saúde mental, né? Vamos pegar e trazer isso para a nossa realidade aqui em Criciúma. Criciúma hoje tem 250 mil habitantes, mais ou menos, não sei o certo também. 250 mil habitantes. 10% seria 25 mil pessoas. 5% dessas 25 mil pessoas são transtornos mentais. 5% de tudo isso daria mais ou menos 13.500 pessoas. Então, seriam, só dentro da cidade de Criciúma, 13.500 pessoas. Isso a gente não quer levar em conta o pós-pandemia também, né? A gente só está vendo esses dados que foram já tirados, mas agora não estão atualizados ainda. A saúde mental dentro de Criciúma, ela passa por diversas situações críticas também. Por causa que os CAPs, eles recebem verba federal, do governo federal. E houve uma desvalorização, houve um corte nesses orçamentos. E os CAPs hoje estão passando por muita dificuldade financeira, dificuldade de adquirir profissionais competentes, dificuldade de melhoria no próprio ambiente físico. Hoje nós temos 3 CAPs em Criciúma, o CAPs 2, o CAPs 3 e o CAPs IJ, que eles funcionam em casas alugadas. Casas residenciais, que foram projetadas para simplesmente terem como residentes ali pessoas, famílias. Elas não foram projetadas para uma instituição de saúde. São casas de 2 andares, o CAPs 3 e o CAPs 2 são casas de 2 andares, o CAPs IJ é uma casa horizontal, e o CAPs 2AD na Santa Luzia é particular, é da prefeitura, né? Onde lá antigamente funcionava uma UBS, uma unidade básica de saúde, né? Inclusive agora estamos passando por reformas e queremos também encaminhar emendas parlamentares para que possa melhorar. E, ao contrário de tudo isso, resta dizer as duas localidades onde funciona o CAPs 3 e o 2, né? Que são residências de 2 pisos, onde a acessibilidade é muito difícil, onde muitas vezes a pessoa é cadeirante e não tem como se deslocar na recepção que fica no 2º andar, escadas em caracol, terapias que ficam ao lado do consultório médico, onde não tem a integridade física para acolher as pessoas. Então, esses são os principais diferenciais, né? Os principais desafios que os CAPs de Criciúma enfrentam hoje. A falta de profissionais e o ambiente físico, né? Muito obrigado, André Carlos. Valeu pela contribuição. Cláudio, sei que você tem muito a contribuir também. Está representando aqui a Fundação de Esportes, mas não está... Isso. O que você tem a dizer em relação ao tema?
Cumprimentar o vereador Manuel. Obrigado. Pela iniciativa. Em nome do presidente da Fundação Municipal de Esportes. Tá. E acho que eu vou testar isso. Vou testar. Reiniciando. Cumprimentar o vereador Manuel pela iniciativa. Em nome do presidente da Fundação Municipal de Esporte, agradecer o espaço para que a Fundação venha aqui dizer o que está fazendo em prol do paradesporto em Criciúma. Cumprimentando o vereador, cumprimento os demais presentes e, em especial, o vereador Albertino Pacheco, representante do Movimento das Pessoas com Deficiência. E a gente entende que o esporte, ele é além de um direito constitucional, o esporte, o lazer, né, ele é uma ferramenta que sempre utilizamos, né, como uma forma de autoconvencimento da pessoa com deficiência enquanto sujeitos de capacidades e possibilidades. Então, há vários pleitos, né, do movimento das pessoas com deficiência ao longo dos anos. Algumas coisas estão saindo do papel, né? Hoje, que era uma solicitação, uma reivindicação antiga, a gente tem um departamento dentro da Fundação Municipal de Esporte exclusivo para as pessoas com deficiência, né? Para que essas demandas, né, do paradesporto sejam encaminhadas de uma forma muito, muito mais fácil dentro da Fundação Municipal de Esporte. Então, hoje temos esse departamento dessa assistência. Esse departamento tem uma coordenadora, também foi contratado um professor de educação física e fisioterapeuta, que também dá assistência para desporto, que também é uma reivindicação, profissionais aptos a trabalharem, né, com pessoas com deficiência. A questão dos recursos, foi aumentado os recursos na área do paradesporto, também praticamente dobrou esses recursos, né? E também a outra questão era com a logística de viagens, jogos, coisa e tal, que a Fundação Municipal de Esporte antigamente se preocupava com o Parajás, que era uma atividade estadual, né? Hoje a gente está tendo espaço para participar de outras competições, né, com o amparo financeiro da Fundação Municipal de Esportes. Seria referente à Fundação Municipal de Esportes. Quanto à contribuição que a senhoria disse que a gente pode dar, né, a gente está no movimento há quase 40 anos, e tudo que tem de bom ou de ruim dentro dessa cidade, né, podemos até falar a nível de Brasil, tem a nossa contribuição, a contribuição da associação, das entidades. Antes de haver o conselho, senhor Rodolfo, senhor presidente, nós já tínhamos informalmente o conselhão. A gente reunia as entidades para tentar organizar algumas coisas mínimas, porque não havia nada. Então, o movimento das pessoas com deficiência, embora muita coisa esteja precarizada, tudo que existe tem a mão do movimento das pessoas com deficiência. Tá? Várias coisas tem que melhorar. Eu costumo dizer que a gente passou por algumas fases dentro do movimento das pessoas com deficiência. A primeira foi tirar as pessoas com deficiência dentro de casa, lá na década de 80, e nem a possibilidade de andar de ir na rua. Não era nem questão de acessibilidade, era questão de sair mesmo. Né? Acho que foi a primeira barreira derrubada. A segunda foi trabalhar uma legislação que desse, que hoje a gente pode acionar o Ministério Público porque tem uma legislação. Né? Então, na Constituição de 88, na Lei Orgânica Municipal, Estadual, a gente contribuiu com mais de 100 propostas para essas casas, para que tivesse na Constituição um mínimo para que as pessoas com deficiência que saíram às ruas pudessem sobreviver nessas ruas. Né? Passamos por um terceiro momento, que foi a conscientização. Então, a gente estava dizendo que estava vivo,
E estava dizendo que precisava desse espaço dentro da sociedade. E faltou uma quarta, que até hoje falta ainda, né? Que seria as pessoas com deficiência ingressarem no Poder Judiciário, fazerem proposta para o Ministério Público, porque nós temos as leis e as coisas continuam precarizadas. Mas daí eu acho que falta do movimento, né, voltar enquanto movimento com força e de convencer as pessoas com deficiência, né, de fazerem essas propostas para que a gente possa mudar essa condição. Obrigado, Cláudio. Gostaria de aproveitar e convidar o Xará, Cláudio, para fazer a sua fala, falar para nós como é que a saúde está atuando, né, nesse âmbito, nessa questão da pessoa com deficiência. Muito boa noite a todos. Primeiramente, cumprimentando o Exame pela sua iniciativa e aproveito para cumprimentar a mesa. Muito bem lembrado, nós estávamos conversando aqui entre nós e o Álvaro sobre a mobilidade, que ela é muito importante no município. Nós pensamos sempre numa Criciúma evoluída, e quando a gente fala em evolução, obviamente que nós temos que falar em acessibilidade, né? Mas eu acho que essa parte é muito importante, vereador, porque nós sentimos nesse momento a dificuldade que as pessoas têm de se locomover em Criciúma, né? Quem fala em Criciúma fala no Brasil todo. A nível de saúde, eu estou representando o secretário Leonardo da Silveira, e a preocupação dele nas unidades de saúde, ela se intensifica através da minha pessoa. Eu sou arquiteto de formação, estou na Secretaria de Saúde há 12 anos. Recentemente, nós ganhamos uma licitação através da empresa Ceariba Construções, e a partir deste momento nós estamos fazendo toda a acessibilidade que a unidade de saúde precisa, em todas, né? Já respondendo provavelmente também ao promotor, a vigilância sanitária, ela mudou de local, né? O nosso CAPS 3, muito bem falado pelo nosso colega, ele também já está mudando de endereço, né? Então, obviamente que a escolha da casa seria uma casa já com acessibilidade, onde os fatores vão ao encontro de quem tem esse tipo de problemas, né? Então, nós estamos há um ano com essa empresa e neste ano nós já fizemos 70% das acessibilidades da unidade de saúde. A unidade do Centro Renda Alta, a um pedido do Ministério Público, foi eu pessoalmente fazer todas as alterações. Ou seja, nós já temos um elevador, né, que tem acesso a cadeirante, né? Os corrimãos dentro da NBR 9050, que é a acessibilidade, e todos os parâmetros que são necessários para ser viável o estabelecimento, né? Ainda temos alguns problemas que estão sendo resolvidos, então nós teremos mais um ano de contrato para resolver esses problemas que faltam, né? A gente sabe, Nobre, que o CAPS realmente está numa situação complicada. Mas nós favorecemos o proprietário da casa para que ele faça as alterações, né? Se isso não acontecer, obviamente que nós encerramos o contrato e vamos à procura de um local com toda a acessibilidade, né? Então, o prefeito fala muito em acessibilidade, e eu falo também um pouco em todos os sentidos, de não só na acessibilidade, na humanização, que também é muito importante, porque são itens que não podem estar separados. Quando nós falamos em acessibilidade, nós falamos em humanização, nós temos que ter uma unidade de saúde que tenha telhado em condições para que o paciente não fique numa goteira, né? Então, para quem tem conhecimento, para quem usa as unidades de saúde, nós alteramos a cor dela, para que o paciente, quando chegue, tenha uma sensação mais humanizada, né? Então, a gente faz os estudos das cores monocromáticas
para que haja uma sensação de humanização. Então, esse entendimento, ele vai ao encontro daquilo que o nosso secretário preconiza, né? Acessando, porque a nossa luta na Secretaria de Saúde, pelas faltas de consultas, para arranjar médico, para que o enfermeiro esteja atendendo, então seria pecar muito se não tivesse essa acessibilidade. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Gostaria de ouvir o Gustavo Colli, que é coordenador do PROCON, e saber, Gustavo, de que forma o PROCON atua na defesa aí da pessoa com deficiência. Boa noite, Manuel. Quero cumprimentar, fazer um cumprimento especial a você, que sempre está engajado nessas causas em prol das pessoas que são mais vulneráveis. Parabéns pela audiência. Cumprimentar o Cláudio, o Vander, Cláudio, meu colega aqui de prefeitura, e o Rodolfo, está sempre bem atuante aqui na sociedade de Criciúma. Quero cumprimentar também o vereador Albertino Pacheco, em teu nome cumprimento todos aqui presentes, e o vereador Daniel, que também se encontra lá na galeria dos convidados, né? Cumprimento muito especial a vocês. E cumprimentar a Rindalta, né? Em nome da Rindalta, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes aqui na sessão de hoje. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gustavo Colli, sou o coordenador do PROCON já há 5 anos, estou na gestão do prefeito Clésio Salvaro e do Ricardo Fabres desde o início, e como o Cláudio falou aqui, é uma preocupação da administração municipal essa questão da acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente pensa em calçadas, pensamos como as pessoas vão entrar no elevador, como as pessoas vão se locomover. E é uma preocupação, eu digo, do prefeito Clésio e do prefeito Ricardo, porque isso já vem de anos. É uma cultura que, infelizmente, o Brasil ainda está muito atrasado. Eu já estive em alguns países da Europa, Manuel, e a gente vê a diferença. A gente consegue ver um cadeirante não passar pelo transtorno que o Rodolfo passou ao chegar aqui na Câmara de Vereadores. E por isso a minha presença aqui hoje, eu fico muito feliz de estar aqui entre vocês, e eu sei o que vocês estão sentindo porque eu convivi com a minha sogra, que infelizmente não está mais entre nós, faleceu faz 5 meses, e ela teve um AVC, Manuel, e por 10 anos ela morou junto comigo, e eu tive acompanhando os passos dela nesses 10 anos, para ir ao banheiro, para ir ao banco, para fazer qualquer coisa que pareça simples para uma pessoa, né, uma pessoa como a gente, para eles é um transtorno muito grande. Para vocês que estão aqui é um transtorno muito grande. Então eu me solidarizo com essa causa e por isso que eu fiz questão de vir aqui hoje, a convite do Manuel, né, de pronto quando fui convidado, porque eu reconheço o que vocês sentem realmente. Para falar um pouco do PROCON, né, o PROCON é um órgão administrativo, nós atuamos na relação, num conflito, numa relação de consumo, e o PROCON de Criciúma, a sede do PROCON, se alguém de vocês precisar hoje ir até o PROCON de Criciúma, você não vai precisar passar por esse transtorno. Nós temos um elevador que comporta um cadeirante, se você precisar fazer uma audiência lá no 2º piso da nossa sede. Nós temos uma entrada que comporta todos os cadeirantes que forem possíveis. Nós temos também atendimentos prioritários, mais de 50% do atendimento que o PROCON realiza presencialmente é para um atendimento prioritário, desde idosos, cadeirantes, autistas, enfim, toda a legislação que compete ao PROCON atendê-los, a gente cumpre à risca no PROCON de Criciúma. Há 2 meses, não, há 1 mês, praticamente quase 2 meses, nós lançamos o nosso PROCON digital. E a nossa ferramenta, quando eu me reuni com a diretoria de tecnologia da informação da prefeitura, na figura do diretor Tiago Pavan, a primeira exigência que eu fiz para eles é acessibilidade. Se vocês entrarem no site do PROCON, vocês até estavam mostrando para o Cláudio aqui, até Libras, né,
no site do PROCON, a gente fez questão de colocar para dar esse suporte e para mostrar que a gente se preocupa e que não é apenas uma preocupação, é um dever nosso e é um direito de vocês. O PROCON de Criciúma, ele fiscaliza. A gente não consegue criar leis, a gente não consegue fazer algo que possa transformar, mas a gente pode fiscalizar. Eu fiz questão de trazer aqui algumas leis que a gente fiscaliza, depois eu até posso passar para você, vereador Manuel. Né? São inúmeras leis que a gente fiscaliza, desde vagas de estacionamento, que são limitadas no atendimento, que foi aprovado aqui nessa casa. Né? Recentemente, nós autuamos o Hospital Santa Catarina porque não tinha vaga, não tinha atendimento prioritário para autistas, e tinha uma senhora que estava com seu filho autista no Hospital Santa Catarina, isso era um domingo, ela me acionou, eu estava em casa, falei, não estou de folga, estarei sempre à disposição porque eu sou servidor público e o meu direito, com certeza, é o meu dever. Fui até o hospital, notifiquei o hospital e hoje, se vocês forem no Hospital Santa Catarina, tem a identificação do autista. O tempo aqui é curto, eu vou deixar essas inúmeras leis aqui, desde municipal, estadual e federal, para você, Manuel Rosengue, para você que possa distribuir, porque eu tenho certeza que vocês conhecem muito melhor do que eu, e quero deixar para finalizar o meu telefone para contato. Está com o Manuel, se vocês precisarem de alguma situação, se vocês estiverem na rua, a Rindalta já me procurou algumas vezes, já marquei várias reuniões com ela que não foi, né? Fiquei esperando no PROCON e ela não apareceu, então puxãozinho de orelha, Rindalta. O PROCON de Criciúma está sempre à disposição de todos. Meu telefone estará com o Manuel, as leis em relação à defesa do direito de vocês estarão com eles, e o que for necessário da minha parte, estarei sempre à disposição, independente do dia, independente da data, independente do horário. Eu sempre irei atendê-los. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Todos sabiam aqui que o PROCON tem como fazer valer o seu direito? Isso é muito bom. Inclusive, Manuel, desculpa pegar a palavra novamente, nós recebemos recentemente da Comissão dos Deficientes, né, um livro do Código de Defesa do Consumidor em Braille. Então, se algum deficiente visual for no PROCON e precisar acessar o Código de Defesa do Consumidor, estará lá no PROCON em Braille à disposição. Legal, obrigado. Ótimo, obrigado, Gustavo, pela contribuição, por esclarecer aqui aos nossos participantes. Eu gostaria de registrar a presença do vereador Daniel Antunes. Muito obrigado, vereador, pela presença. Também do Adair de Souza, que está online conosco, que ele representa, quer dizer, faz parte do Vida Ativa, né? São José. Da Marjorie Mendes Barbosa, que representa também o Instituto Dionísio Freitas, está com a gente aqui também, né? Da Ana Maria Alano, obrigado por estar aqui, do William, também do Milton Alberto Fagundes, que está online, e da Eliette Leopoldo Oliveira, que também está online com a gente. Muito obrigado aí pela presença de todos, contribuindo aqui muito com esta audiência. Quero justificar aqui a ausência do meu querido colega, vereador Paulo Ferrarese, que justificou aqui a sua ausência. Nós vamos passar agora, então, para ouvir a todos. Temos 2 minutos, não é muito tempo. Gostaria que todos pudessem respeitar esses 2 minutos para que todos possam fazer a sua fala. E se a gente conseguir fechar, depois, quem quiser voltar, a gente disponibiliza tempo, sem nenhum problema. Aliás, eu gostaria de ouvir o Rodolfo, porque ele tem algumas falas bem importantes em relação a essa questão da acessibilidade, principalmente, né, Rodolfo? Tá, então vamos lá. Quem gostaria de usar a tribuna para fazer a sua fala?
Primeiro, as damas? Por favor. Fica aqui, se dirija até a tribuna. Boa noite. Então, gente, meu nome é Helenita, sou pessoa com deficiência. Boa noite a todos, boa noite à mesa, tá? Tenho um filho também com deficiência, com baixa visão. Quando se fala em acessibilidade, acredito eu que nós estamos falando somente da acessibilidade arquitetônica, né? Como falou o Gustavo Colli, ele citou Libras e outras acessibilidades para diversos tipos de deficiências, né? Então, assim, eu coloquei... Obrigada. Eu coloquei alguns tipos de acessibilidade. Nós temos a acessibilidade atitudinal, a arquitetônica, a comunicacional, a metodológica. Então, o que significa isso? A atitudinal é a percepção do outro sem preconceito para a pessoa que tem deficiência, né? A arquitetônica, que é a mais comentada, que é a mobilidade, né? Que é a eliminação de barreiras para a pessoa com deficiência física, né? Que é o meu caso e de tantos outros. A comunicacional seria a falada, a escrita, o gestual, o tátil, né? E a instrumental seria como se fosse uma metodologia de como conseguir isso, como fazer isso, tá? Então, uma pessoa cega, ela tem que ter alguma coisa que faça com que ela tenha esse acesso às informações, né? Então, assim, gente, como ver na nossa cidade, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, com baixa visão, ou um cego, como que ele chega no terminal de ônibus e pega esse ônibus? Sabe? O cego vai ter alguém que percebe e que vai ver que ele precisa de uma ajuda. Mas o baixa visão, para a população no geral, ele não tem como o outro perceber que ele tem baixa visão. Então, o ônibus chega numa certa velocidade e ele não consegue ler para onde ele quer ir. E, inclusive, nas tabelas dos ônibus, né? Ele não consegue porque a letra é pequena, ele vai perder o ônibus, ele não vai saber para onde vai. Se ele está no ponto de ônibus, ele não vai conseguir saber para onde ele vai, porque ele não vai conseguir ter acesso, sabe? Então, baixa visão é muito complicado. Eu estou falando por mim porque eu tenho em casa, né? Então, assim, o piso tátil também requer muito na nossa cidade, está difícil, não tem, está com dificuldade, tá? Os órgãos públicos, os bancos, pega uma senha e a senha está na tela, mas ele não vai conseguir ver da distância que ele está. Então, teria que ser falado, sabe? Nas universidades. Então, a gente tem que ter, porque tu só sente, e tu só sente a necessidade quando tu tem. É diferente, sabe? As pessoas podem ser sensíveis a esse dado, a essa deficiência, mas ela não tem a real necessidade do que a pessoa com deficiência tem e sente, tá? Eu teria muitas mais coisas, mas o meu tempo já terminou pelo jeito, né? Então, assim, gente, outra coisinha na travessia, eu tenho que falar. Na travessia, tu aperta o sinal sonoro, mas muitos deles não funcionam. Na travessia perto do Lapagesse, mas nem tico nem taco, não vai, sabe? Então, a pessoa que é cega, ela não consegue atravessar porque tem que ter uma fala, ou um bip que diga, vai, pode seguir porque tu não vai ser atropelado. Certo, gente? Então, infelizmente meu tempo terminou, mas eu teria muitas coisas. A gente vai te dar mais um tempinho depois, fica tranquila. Certo, obrigada. Obrigado pela contribuição. Agora o vereador Albertino, que já está aqui inscrito, e depois o Adair de Souza vai falar para a gente também.
Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, Cláudio, companheiros, amigos presentes, Ana Maria, e as pessoas presentes essa noite. Há 40 anos atrás, nós éramos apenas um sonho, porque ninguém discutia problemas de acessibilidade, problemas de pessoas com deficiência, e a gente fez um grupo de deficientes, hoje em primeira mão, deficientes físicos, e fundamos jogos de deficientes, Jocadef, primeiro Jocadef, Jocadef. Nós lavamos carros no Angelone, no supermercado, vendemos galinha para poder ir para o Espírito Santo, o primeiro campeonato brasileiro de futebol de salão, e a gente foi campeão 2 vezes, campeão brasileiro, né? Então a gente, era só um sonho lá no início, né? Hoje, vendo vocês aqui, presente, discutindo os nossos problemas, os problemas da pessoa com deficiência, a gente já vê que não é mais um sonho, porque os problemas, eles ainda persistem, eles não foram sanados por longo da história. Mas, ao menos, a gente conseguiu dizer que a gente está aqui, que a gente está lutando por emprego, por acessibilidade. A minha esposa é cadeirante, ela não tem 2 pernas e 1 braço, e é internada no CAPS. Lá no CAPS tem uma escada assim, parece que vai para o céu, né? Para a Lua, para o Marte, para qualquer lugar, né? Menos, né? E daí uma vez me chamaram lá porque eu tinha que acompanhar a esposa, né? Daí eu cheguei lá, olhei debaixo da escada e fiquei olhando para cima, né? Como é que eu vou subir esse trem aí? Não dá, não tem jeito, né? Então, assim, pelo menos a gente está lutando, a gente está tentando fazer um mundo mais justo, né? Esses ônibus, não sei se o promotor está com a gente, ônibus, a lei já expirou. Todos os ônibus eram para estar adaptados hoje, para serem adaptados, era para todo mundo adaptado, deficiente entrar com dignidade no ônibus, não precisar agarrar um braço, um no pescoço, um na perna, e arrastar a pessoa com deficiência para dentro do ônibus. Olha, gente. E aqueles poucos ônibus que tem ainda, tu vai lá, o elevador está quebrado. Ou o cobrador, ou o motorista, o cobrador não existe mais, que mandar os coitados para a rua, eles já deixaram tudo sem emprego, né? Ou o motorista não sabe lidar com o elevador, né? Ou o elevador está quebrado, né? Então é sempre assim, né? Então os nossos direitos aos poucos, todos aqueles direitos que a gente conseguiu há 40 anos atrás, Cláudio, porque a gente fazia seminário, a gente ia aqui, ia ali, e lutamos, daí, construímos as leis, nós construímos, porque ninguém deu nada de graça para nós não, gente. A gente construiu as leis, e nessa construção das leis, hoje a gente vê a gente perdendo as nossas leis. A gente está perdendo a questão do Bolsa Atleta, questão do transporte coletivo. Nosso Bolsa Atleta era um salário mínimo, a gente tem 200 pila e a primeira cortada, lá vai. Tá bom, eu vou parar por aqui, mas porque se fosse falar, eu falava a noite toda. São tantas coisas que a gente passou nesse longo desses 40 anos, né? Os cabelos ficaram brancos, né? Mas a nossa vontade de viver, de querer mudar, de querer fazer as coisas, eu acho que é a mesma, né? Mesmo de 40 anos atrás. Isso eu acho que ainda não mudou, tá? Obrigado, vereador. Gostaria de ouvir agora o Adair de Souza, que está online e vai falar para a gente. Adair, você tem 2 minutos, fique à vontade. Tá, então vamos retomar aqui. A Rindalta está na vez de falar, então vem cá, Rindalta, fala para a gente aqui. Você tem 2 minutos para dizer tudo e mais um pouco. Fica tranquila que a gente está... Não, isso vai ser descontado, fica tranquilo. Não vai ser descontado do tempo. Não. Boa noite a todos e a todas. Parabéns, que bonito de vê-los todos aqui. Parabéns. Como diz o Albertino, nosso sonho, né? Se consolida aqui. Se consolida aqui nessa casa do povo, nessa casa aqui que nós estamos aqui com várias autoridades discutindo a questão da acessibilidade. Parabéns a todos que estamos aqui. A luta continua. Temos muito ainda que vencer. Eu caí no ônibus, entrei no ônibus com mobilidade reduzida e o cobrador me derrubou.
tá? A gente tem que ser respeitado nesse quesito, nessa questão do ônibus. E aqui, o que eu teria muita coisa para trazer aqui, mas o que eu quero falar aqui hoje é saber das residências inclusivas. As residências inclusivas, o Rodolfo ali, nosso presidente do CODEC, a gente foi chamado lá para a gente fazer esse levantamento, e eu quero saber então dessa audiência, como é que estão a questão das residências inclusivas. Essas residências, elas vão servir de proteção social para a pessoa com deficiência que hoje estão nos asilos. Nós temos muitas pessoas com deficiência nos asilos, gente. Pessoas que estão com 20 anos, com 15, com 18, com 37. E nós queremos saber disso. Aonde estão as nossas residências inclusivas? Nossas pessoas com deficiência hoje estão nos asilos. Então nós queremos saber e buscar isso. Nós, enquanto Conselho da Pessoa com Deficiência, o CODEC ali, já lutamos, já fomos chamados pelo Ministério Público para responder e queremos saber. Então hoje a minha voz eu vou usar para as pessoas que estão em asilo, que têm a idade que poderiam estar numa residência inclusiva. Então, a minha busca, a minha voz hoje é para essas pessoas que estão asiladas e as que virão, que nós precisamos resolver isso o mais rápido possível. Muito obrigada. Obrigado a você. O CODEC, o nosso Conselho da Pessoa com Deficiência, né? Já estamos aí na luta, que é a união de todas as pessoas, as entidades, com 20 anos aí de luta. Patrícia foi a nossa primeira presidente, foi também, e hoje nós estamos aqui com o nosso presidente. Então, parabéns também pelo Conselho da Pessoa com Deficiência. Muito obrigada. Obrigado a você. Ana Maria Lano, por gentileza, suba a tribuna. Ótimo. Qual é o nome dela? Pode ficar aqui. Boa noite. Cumprimento a todos da mesa, nosso querido vereador, o vereador Daniel, todos que chegaram até aqui, nosso querido Albertino. E hoje eu sou também do Dionísio Freitas, mas como a gente tem a nossa assistente social que trabalha lá, né, eu sou da diretoria e também tenho filha com deficiência, então eu vou deixar a fala do Dionísio Freitas para a nossa assistente social. Eu só queria focar mais no assunto hoje da saúde mental, que a gente está se organizando como associação das pessoas com saúde mental que frequentam os CAPs. Como o Cláudio falou, as coisas estão se resolvendo, né? Então vão mudar a casa e tal. Só que assim, a deficiência nós somos da Associação de Deficiências do CAPS, mas nós temos muito mais pessoas fora do CAPS que não é, como é que se diz, não é administrada, que ninguém sabe. Muita gente tem deficiência mental, mas não se apresenta. Então, é um problema muito sério. Nós tivemos aquela conferência, a primeira conferência da saúde mental na Unesc, e a gente teve assim, bastante depoimentos muito, muito importantes. Aí teve um menino que marcou muito, e ele disse que o problema dele tem depressão, teve uma série de problemas, até hoje ele está com depressão. Então é o seguinte, ele falou o seguinte, que um copo d'água salva uma vida. Por quê? É o problema da pessoa olhar, e quando ela vai nos consultórios ou no hospital, eles não sabem que a pessoa tem problema de depressão ou que já tentou se matar, alguma coisa. Então ele é mal interpretado, eles não dão atenção que é necessário. A mesma coisa com as crianças, muitas crianças, né? Quando eu digo criança, mas as pessoas, os alunos do Dionísio Freitas. Então, assim, não é prestado atenção. O médico, a pessoa que está ali na frente, ela tem que ter um olhar voltado com mais humanismo para esse tipo de causa. Então, nós vamos lutar não só para uma associação de saúde mental, para colocar casa, colocar cadeira, colocar tudo no lugar, tudo que é físico, não. Nós temos que trabalhar a saúde mental num todo. Eu acho que isso aí é o mais importante, porque quando você tem, tanto nós como idosos também,
também temos vários problemas, porque a gente vai envelhecendo também a cabeça, né? Então depende dos outros, é muito triste. Mas assim, ó, se a gente tiver um olhar voltado ao mais humanizado, como diz, e os funcionários dos CAPs também serem colocados como pessoas com experiência, tá? Com experiência e com humanismo. Quem não tem amor, quem não tem pessoas em casa doente, que não tem problema, que não tem problema mental, nem saúde, não sabe. Ninguém sabe o que é. Há tantas pessoas se matando, tantas pessoas na rua, e nós não estamos sabendo disso. Então, eu só gostaria de que isso fosse colocado em pauta. Uma coisa muito importante: vamos procurar contratar ou fazer, sei lá, ligar, conversar com as pessoas que vão trabalhar com as pessoas doentes mentais. Esse problema que alguém falou aí sobre, desculpa minha fala, mas vou ter que falar isso. Eu fui no CAPES 2 a levar uma paciente bem mal, que já foi internada umas 3 vezes, estava lá o médico atendendo aqui, aí a pessoa, o grupo de terapia do outro lado. Aí aquela falaçada aqui e a moça ia atendendo ela. Eu perguntei para ele, como é que você consegue atender isso? Não tem como. E eu acho uma falta de consideração, uma falta de respeito com o ser humano, tá? Eu acho que está na hora, assim como todo mundo está pedindo ajuda, está na hora da gente respeitar o outro, como somos todos iguais, e respeitar também quando a pessoa tem a dificuldade. Ela tem dificuldade, todo mundo deixa para lá. Está me incomodando? Então deixa para lá. É melhor deixar para lá. Então, esse ponto de humanismo e as pessoas também serem bem atendidas, que eu digo, olhar para ele, ver, porque ele disse que foi bem maltratado na entrada, mandar embora por isso. As pessoas se matam. Por quê? Porque o médico não entendeu ele. O médico não reconheceu que ele tinha problema. Ele não tem, pode ir embora, que esse problema não é meu. Esse problema não é meu. Então não é assim. E ele me disse uma frase que eu gravei para sempre. Um copo d'água pode salvar uma vida. A gente, é só isso aí. Quer dizer, eu teria muito mais coisas para falar, mas fica aqui. Dionísio Freitas, ficar com ela. Eu defendo. Obrigado. Obrigada, tá? Muito obrigado. Tem a Rosana, né? Rosana? Ótimo. Qual é o seu nome? Lídia. Boa noite. Boa noite, Rosana. Boa noite a todos. Eu gostaria também de deixar registrado e colocar em pauta a questão da acessibilidade metodológica, que a questão da acessibilidade metodológica diz respeito hoje a um nível de crianças, né? A questão das instituições públicas e privadas, quanto à questão de ensino para os alunos, quanto a ensino para diversas situações em diversas áreas, porque nós temos diversos tipos de acessibilidades que podem estar dentro não só na questão pública e privada, né, não só na mobilidade, como na metodológica, que abrange muito crianças, essa parte, né, que nós temos o TDAH, o TEA, que dificulta muito. E a gente tem hoje instituições privadas e públicas que não atendem à lei. Né? Aí também gostaria de deixar registrado e de verificar e de entender como é feito o processo de fiscalização. Como é fiscalizado? Como que podemos saber se determinada instituição está cumprindo a lei na questão da acessibilidade metodológica de uma determinada situação? Como que se cumpre? Como que é verificado isso? Onde é que nós podemos nos socorrer para entender a questão da aplicação da lei em todos os sentidos, né? Da acessibilidade, da mobilidade, em todos os aspectos, para verificar onde é que se cumpre, a quem se socorre, porque a situação hoje ela é difícil, né? Conseguir entender onde é que está sendo, como está sendo cumprido e o que está sendo feito, porque colocar no papel é bonitinho, né? Te apresento o papel, tá aqui, tô cumprindo. Agora, como é que eu fiscalizo o cumprimento? Seria isso. Muito Obrigada. bem, muito obrigado. Fica antenado aí, Gustavo. Agora, então, eu acabei esquecendo o teu nome. Meu nome é Vera. Vera, representando aqui o Instituto, né? Beleza, Instituto Dionísio Freitas. Né? Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão presentes. Boa noite às pessoas da mesa.
Na realidade, o que me chamou a atenção é que quando vocês falam em deficientes, surge muito a palavra autista. Nós somos uma instituição que atende não só o autista, mas também os deficientes intelectuais leves e moderados, e eles também devem ser lembrados. Temos quase todos os problemas de todas as instituições estão lá com a gente também. E quando falaram ali em saúde mental, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção nas falas é o profissional de saúde mental, ele também tem que ter um atendimento para estar preparado para atender eles. Porque nós vemos isso na nossa escola todos os dias. Nós vemos o jovem que tem dificuldade de chegar lá, nós vemos diversas vulnerabilidades, e isso é uma coisa constante, é uma coisa do dia a dia. E não pode ser visto só, o deficiente é o autista. Não, o deficiente, nós temos deficientes intelectuais e muitos deles às vezes têm muita dificuldade, a família também tem dificuldade de aceitá-los e eles se aceitarem. E nós também temos situações onde existe automutilação. Então, assim, a nossa escola é pequena, sim, mas nós temos de todo o contexto está lá. Era isso que eu gostaria de falar, quero agradecer e cumprimentar o meu amigo Daniel, que está lá do outro lado, a minha amiga Marjorie, certo? E todos da mesa, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela contribuição. A Lídia, por gentileza, Lídia. Bom, boa noite à mesa, boa noite a todos os presentes. Queria cumprimentar especialmente a Rindalta, que ela é uma inspiração para mim por conta da minha orientadora da graduação, a professora Mônica Ovinski. Eu estou aqui como representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB, mas eu também estou aqui como mestranda em Direito, porque o meu tema é sobre acessibilidade e direitos humanos e dignidade humana das pessoas com deficiência. E eu queria fazer aqui um papel muito importante, que já foi falado sobre todos os tipos de deficiência em todas as áreas possíveis, mas principalmente no judiciário, porque o meu tema da minha monografia de conclusão de curso foi a acessibilidade das mulheres com deficiência em relação ao judiciário. Eu fiz uma pesquisa no fórum, eu não consegui entrar por conta da pandemia, e eu respeito isso, mas eu já percebi que no fórum existe uma acessibilidade moderada, assim como se vocês forem na delegacia de polícia da criança, do adolescente, da mulher e do idoso, a DPCAM, não existe acessibilidade. É um prédio extremamente antigo. Eu fui lá, não existe espaço para uma pessoa em cadeira de rodas, como, por exemplo, o presidente da Associação das Pessoas com Deficiência entrar. Não existe um tradutor para essas mulheres, por exemplo, que sofrem, para esses idosos, para as pessoas com uma mobilidade reduzida conseguirem chegar nesses lugares. E em outro lugar que eu iria verificar, inclusive ainda não fui permitida, mas enfim, que é, por exemplo, o Instituto Médico Legal de Criciúma. Instituto Médico Legal de Criciúma, para quem não sabe, ele é um prédio extremamente antigo, ele não existe nenhum tipo de acessibilidade, e quando a gente chega lá, eles simplesmente não deixam a gente fazer pesquisa. Eles não permitem. É completamente impossível. Então, a gente tem que pensar nessa acessibilidade para essas pessoas nos prédios públicos de Criciúma. Eu já trabalhei na prefeitura, eu já fui estagiária da prefeitura no próprio prédio, e eu sei que, por exemplo, se uma pessoa com deficiência que estiver numa cadeira de rodas quiser acessar o jardim de inverno, não tem como. Então a gente tem que pensar primeiro nos nossos prédios públicos para depois a gente levar para os lugares privados. Muito bem, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. A Helena Siqueira, por gentileza, fique à vontade para usar da palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu estou aqui junto com o meu amigo Vander Carlos, representando a Associação de Saúde Mental. Tem a minha filha que está ali como convidada também. E o que eu gostaria de deixar aqui é uma fala sobre a inclusão das pessoas no mercado de trabalho, as pessoas que têm problema de saúde mental. Não totalmente saúde mental, mas pessoas que são usuárias de CAPs,
que só pelo fato de serem usuárias de CAPES são barradas. Elas não têm o direito, me parece que elas não têm o direito de serem incluídas. A minha filha está cursando enfermagem, está na 8ª fase e até agora ela não conseguiu se incluir no mercado de trabalho, porque há um grande tabu sobre isso. Ah, é usuário de CAPES, é usuário de medicamento. Então, essas pessoas têm muita dificuldade em acessar um trabalho e é necessário a gente quebrar esse tabu. Então, a minha fala seria isso. Boa noite, obrigada. Muito obrigado. Legal, muito boa. Fique à vontade. Representando o IFSC, né? Isso, Giovana. A Giovana. Então, boa noite à mesa, boa noite a todos. Eu sou professora no IFSC, minha formação é arquitetura e urbanismo. Hoje, a maioria dos conteúdos relativos à acessibilidade nos cursos de engenharia civil e edificações ficam por minha responsabilidade. Basicamente, tem um colega arquiteto aqui na mesa, eu ensino a aplicação das normas. Então, tem N questões, né, que poderíamos abordar, mas voltando ali à fala inicial do Rodolfo, eu queria me referir às calçadas acessíveis. Então, o que eu vejo hoje na nossa cidade? Um movimento bem grande de instalação de pisos táteis. Porém, como eu conheço a norma, eu me espanto muito assim com como é aplicado errado, né, esse tipo de pavimentação. E aí eu também me questiono em outros quesitos, né? O que é uma calçada acessível? É uma aplicação de um piso tátil? Mas não, uma calçada acessível ela tem que ter uma dimensão livre, né, mínima de circulação, livre de barreiras, ela tem que ter um piso homogêneo, não trepidante e antiderrapante, o que nós não vemos hoje, porque o colega se referiu ao petit pavé, que existe um local mínimo da cidade, mas hoje o que a gente vê é a proliferação do paver. E quando eu falo em acessibilidade, né, se eu estou atendendo a pessoa com deficiência, eu também estou atendendo outros. Uma mãe com carrinho de bebê, uma pessoa que temporariamente está usando alguma tecnologia assistiva. Então, a minha pergunta que ficaria é como é essa fiscalização das calçadas e se tem algum grupo de pessoas que eu poderia discutir esse assunto, porque hoje a legislação é assim, cada terreno é responsável por fazer a sua frente de calçada. Então, a prefeitura notifica aquela pessoa e tal, e a pessoa vai atrás porque ela quer fazer, né? Mas, assim, não tem uma continuidade. Então, não garante a acessibilidade. Existir um piso tátil em cada trechinho, né, não garante a acessibilidade. Então, essa é a minha questão. Como eu posso contribuir, né, já que eu sou também educadora nessa área, e como que eu posso ter realmente essa aplicação mais efetiva, né, e fiscalizada aí na nossa cidade? Muito, muito obrigado. Obrigado mesmo. Contribuiu bastante. Aliás, é uma demanda bem importante, né, Rodolfo, aqui na cidade, né? Eu gostaria de ouvir agora a Jamile. Jamile, da Unesc. Boa noite a todos. Tudo. Que linda noite, né? Para a gente poder conversar, se reunir assim. E que bom esses espaços, né, que são abertos, assim, para a gente poder falar de temas tão importantes, né. Ontem a gente estava junto, até o Rodolfo, estava a esposa dele também, lá no Sesc, né, a gente conversou um pouquinho também, né, com as pessoas com necessidades e com algumas demandas importantes, assim, né, com relação à acessibilidade e todas as questões que envolvem também. Nós trouxemos também a questão educacional, né, segundo os professores e algumas questões que a gente debateu também ontem lá. E hoje eu vim aqui representar o SAMA, né? Nós somos uma parte da universidade que acolhe os alunos, né? Que são encaminhados pelos coordenadores do curso, de cada curso, assim. Temos autista, temos TDAH, temos todas as deficiências, assim, também, né? Que são acolhidas lá no SAMA. Nós temos a psicopedagogia, a psicologia, e intérprete de Libras, né? Nós temos os dois colegas ali também que estão representando lá os intérpretes. E é um caminho, né?
a inclusão ela é um caminho, assim, e a gente está trilhando esse caminho, ali a Unesp também está recebendo esses alunos, né, e quem quiser conhecer ali o nosso espaço, a gente tem um espaço de atendimento dentro da universidade para esses alunos, tá? E hoje a minha fala é isso, trazer, assim, para quem souber de alguém que queira, né, tá conhecendo ali o curso, pode cursar, algum aluno que tem essa necessidade, assim, também, ele vai ser acolhido lá na universidade, lá no nosso espaço. Tá bom? Muito obrigado, Jabi. Ótimo. Agora eu gostaria de chamar, então, o Adair de Souza, que eu chamei anteriormente, mas teve um probleminha técnico, mas já foi resolvido, né, Adair? Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes aí, né? Muito legal participar dessa conferência. Eu sou cadeirante há 22 anos, participo na diretoria da Vida Ativa São José, né? Nós temos ali, hoje, trabalhando com atendimento de fisioterapia e visitando essas pessoas que sofrem acidente, lesão do medular, que ele acha que não tem mais a vida, né? Acabou as pernas. Não. Tem como a gente conhecer nova vida. E respeito à prefeitura, eu venho já cobrando de muitos anos, já fiz um movimento lá no Banco do Brasil, nós colocamos cadeiras de roda no lugar das pessoas que andam, né? Que é um desperdício, é um absurdo de educação do povo brasileiro que nós não temos. Uma vaga especial, não é? A gente não quer essa vaga, a gente necessita da vaga. Então tem que ser respeitado. E o pior de tudo é a cidade, né? Eles fazem rampa, mas tem algumas rampas que não são adequadas. Então eu já vi falando, encontro que já participei, quando precisar fazer uma obra, fazer uma rampa, traz um cadeirante. Eu acho que essa pessoa fundamental teria que estar trabalhando dentro de uma prefeitura para fazer uma avaliação válida, né? Não adianta ter rampa e o cadeirante não conseguir saber subir sozinho. E por isso que a Associação Vida Ativa São José está aí há 16 anos, né, para trabalhar, tirar esse pessoal dentro de casa da cama e voltar a viver. Hoje eu faço caiaque, né, então a vida não parou. Agradeço a todos, acho que tem bastante, a Lindalfo, o vereador aí, esqueci o nome dele, o Albertino, me conhece muito bem. Obrigado, pessoal, e se precisar a gente está por aí. Obrigado a você, meu caro. Deixa eu ver, mais alguém gostaria... Vamos ouvir então, é o Anderson Kuster. Andres, tá bom. Andres, se apresente então, porque eu não soube pronunciar aqui. É complicado. Não. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Manuel Rosengue. Boa noite a todos aqui da mesa. Vereador Daniel, o vereador Albertino e a todos que estão aqui. Eu fiz questão de ouvir a todos, porque a gente não vivencia o problema. Tá? Então, assim, a gente vendo esse problema, eu não expliquei aqui, tá? Eu vim representando a Associação de Moradores do bairro Pinheirinho, né? E ontem o presidente não pôde vir, hoje no caso, né? E me mandou aqui. Então a gente ficou à disposição, colocamos lá em pauta até o assunto, né? Para colocar em todas as reuniões em pauta as reivindicações das pessoas que precisam da acessibilidade, né? E aí nós começamos a olhar por outro ângulo, né? Porque é um assunto que ninguém coloca em pauta, às vezes, nas reuniões, ou pouco coloca, né? Então a gente ficou à disposição, tá, Manuel? Para colocar em pauta esses assuntos. Parabéns pela tua iniciativa e parabéns para todos que estão aqui, tá? Essa seria a minha fala. Olha, cumprimento a vocês por estarem aqui. Muito bom essa participação. Né? Os bairros conhecem a realidade da pessoa com deficiência, né? Mais do que ninguém, né?
Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Oi? Não? Quer fazer uma pergunta? Tá, pode vir aqui. Já vou te passar a palavra, Cláudio, só um pouquinho. Depois eu quero ouvir o Rodolfo. Vou tentar ser rápido. Sim, ele vai falar depois da Ana, em seguidinha. Obrigada pelo apoio aí. Eu só gostaria de conversar com o presidente aqui da Casa do Cultura, né? Isso. É que assim, ó, eu também sou do Dimis Freitas, do lado da Associação do Dimis Freitas. Eu sou voluntária, mas sou mãe de aluna. Nós temos um problema lá que eu acho muito sério e eu debato muito sobre esse assunto. O nosso presidente de pessoas com deficiência, na época era o Feijó, eu questionei porque nós não temos lá mais aula de artes, nem aula de terapia. Acabou. Então não tem. Nós tínhamos lá aula de música, de teatro, por exemplo, as crianças apresentavam aula de artes. E ele me respondeu, me deu uma resposta, já foi bem antes da pandemia, me deu uma resposta bem, assim, grotesca. O Instituto Dionísio Freitas só está lá preparando os alunos para o mercado de trabalho. Foi esta a resposta. Sendo que, como foi falado aqui, todo mundo só fala em autismo e isso e aquilo, mas nós temos lá realmente pessoas com bastante deficiência. E geralmente 90%, né? 90% dos pais ajudam. E no momento, essa falta da recreação, essa falta do professor de artes, eu sei que é o Estado que coordena, mas nós tínhamos, a prefeitura nos fornecia, entendeu? Mudava. E hoje não, ninguém mais. Não, ela só serve para ir para o mercado de trabalho. Então, quer dizer, eu não preciso de terapia, ninguém precisa fazer a música. O que é a música? A música é tudo para todos nós. Aí eu gostaria de saber aqui do secretário se existe a possibilidade da gente conseguir, né? Este ano já foi, vamos para o ano que vem, porque nós tínhamos lá um professor de música que era muito bom, mas depois a prefeitura disse que ele não podia mais ficar por causa de políticas públicas, e também tínhamos professor de artes, que nós chegamos os pais a pagar um professor de artes, que o Dionísio Freitas pagou do nosso dinheiro. Então eu acho isso muito injusto, porque se os alunos não tiverem alguma coisa para fazer, eles não são alunos de ficar dentro da sala de aula, eles não estão lá para aprender o A, B, C, D. Eles estão lá para ser preparados para o trabalho. Mas para nós sermos preparados para o trabalho, nós temos que ter alguma coisa que nos incentive a fazer isso, nos incentive a viver. Nós temos mães ali, né, pais, famílias, que têm 3, 4 filhos deficientes. Entendeu? Então, isso faz parte do dia a dia, que vocês não conhecem, né? A maioria não conhece. Como diz a moça ali, desculpa a expressão, quem tem é que sabe. Então, quem tem dinheiro, paga para fazer natação, paga para fazer teatro, paga para fazer isso. E quem não tem? Entendeu? Só isso. Muito bem. Gostaria que a prefeitura, o secretário da Casa da Cultura, depois se pudesse nos ajudar. Tá? Valeu, um abraço. Ana, infelizmente, ele não está presente, ele foi convidado, mas talvez tivesse tido algum problema e não pôde comparecer. Mas o Cláudio está representando a Fundação Municipal de Esportes. Ainda estou brigando? Inclusive tem alunos de Dionísio Freitas lá fazendo treinamento conosco, tá? E a questão aqui é, assim, eu participo a vida inteira de muitas atividades, elencando problemas. E ouço problemas de acessibilidade a vida inteira. A questão, há 5 anos atrás, com o Conselho, com o Ministério Público, né, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública a respeito de acessibilidade
e que culminou hoje até com uma proposição da gente, porque a gente acha que pode mudar o mundo e o mundo não se muda inteiro de uma vez só. Então a gente propôs que a cidade fosse dividida em 3 áreas e iniciasse núcleos de acessibilidade física, né, acessibilidade nas calçadas, em 3 espaços, que seria o Terminal Central, o Próspera e Rio Mânia, né, e para depois disso a gente conseguir, né, aumentar esses espaços até que a gente consiga atingir a cidade, né. Então é bastante importante a associação de moradores aqui presente, né, a associação de moradores está direto na comunidade. Então assim, a gente tem as ferramentas, usou as ferramentas, está acontecendo, mas na fala da professora Giovana, né, não está acontecendo de forma adequada. Por que não acontece de forma adequada? Né, hoje falta fiscalização para isso. E o poder público gastou energia para fazer isso. O poder público foi lá, notificou as pessoas, notificou todo mundo, e na hora de verificar se estava a contento, e eu não sei como se deu essa notificação, se foi uma notificação com orientação, né? Ou se não houve a orientação e a pessoa fez do jeito que achava que deveria fazer. Então, acho que um dos grandes problemas que a gente tem é referente à fiscalização do que está sendo feito, né? E permitir que, às vezes, seja feito de forma errada. Né? Teve uma oportunidade que eu iniciei uma situação de uma calçada, e a prefeitura foi lá e parou a obra, né? Agora, acontece todas as vezes que recebe denúncia, existem as denúncias, né? As denúncias chegam na fiscalização da prefeitura também, as questões é que temos que verificar e também fazer a meia-culpa da gente, né? Que às vezes a gente dá a volta para não passar por um determinado lugar porque não é acessível, mas não denuncia aquele local que não é acessível. Muito bom, muito obrigado. Rodolfo, eu gostaria que, já abrindo aqui o nosso espaço para encaminhamentos, usasse da palavra para complementar aquela conversa, aquela fala inicial, e já também propusesse alguma coisa que pudéssemos encaminhar via essa audiência. Nós escutamos aqui vários tipos de falas e todas elas, ao meu ver, se trata sobre a inclusão. Inclusão e acessibilidade. Acessibilidade ao estudo, acessibilidade ao lazer, acessibilidade ao mercado de trabalho. Então, são acessibilidade à garantia constitucional da saúde, educação e coisas do gênero. Então, o que acontece? Realmente, como falou o Cláudio, a luta vem sendo travada há muito tempo. Conseguimos, graças à intervenção, muitas vezes, do Ministério Público, que fez em tom de, a palavra é essa mesmo, ameaça, ou faz, ou nós vamos fazer as ações judiciais cabíveis. Então, começou a se mexer, principalmente na questão que diz a calçadas e outras coisas. Falando com o Cláudio aqui da saúde, essa demanda que ele falou dos postos de saúde, das questões de saúde, ela já foi levantada na época que o Cláudio era presidente. Inclusive, nós tivemos uma reunião com o Ministério Público lá no fórum, e ele estava cobrando de todos os municípios da REC. Tá? Hoje o Cláudio fala por Criciúma, não fala pelos outros municípios. Mas aqui parece que dentro do nosso município surtiu efeito. A mesma coisa com relação à questão das calçadas, ela foi uma determinação do Ministério Público que obrigou a Prefeitura a notificar, partindo do Terminal Central para 1 quilômetro, e assim ir aumentando o perímetro da questão das calçadas. Com relação à fala do Cláudio aqui com o negócio das calçadas, a Prefeitura, quando notifica o contribuinte para providenciar
a calçada, aí lembrando da fala da professora, a prefeitura tem uma cartilha dentro da norma da NBR e os notificados ou as pessoas que vão fazer essas calçadas, elas sequer chegam a pedir ou utilizar a cartilha para que proceda a questão da calçada. Nessa cartilha, inclusive, tem qual o tipo de piso a ser usado para a confecção da calçada. Espaçamento, largura, rebaixo e outras coisas. Tá? Então, assim, fica mais fácil contratar um pedreiro que diz, eu sei fazer, pode deixar que eu faço, e esse pedreiro não sabe fazer e faz errado. Tá? Então, o que acontece? E aí nós batemos no problema, como diz o Cláudio, da questão de fiscalização, como todos falaram da questão da fiscalização. Quem fiscaliza na questão das calçadas é a prefeitura. Quem fiscaliza na questão da educação é a Secretaria de Educação. Quem fiscaliza na questão da saúde é a Secretaria de Saúde. Então, nós temos várias demandas. O Dilmício Freitas, que é ali da Vera e da senhora ali, estava falando, tá? Na realidade, pelo que eu soube, que eu sempre soube, era para inclusão das pessoas no mercado de trabalho. Mas como é que tu vai incluir uma pessoa com uma certa deficiência intelectual no mercado de trabalho se essa pessoa não tem a cultura necessária, tá? O engajamento necessário para se inserir e se incluir no mercado de trabalho? Nós, deficientes, não queremos favores. Nós queremos apenas e simplesmente ser tratados como determina a lei. Então, estando a lei determinando o que deve ser feito para nós, ou por nós, o mínimo que a gente exige é o respeito e ser tratado conforme a lei determina. Então, a senhora falou da questão do autismo, certo? Mas nós não temos só o autismo com deficiência intelectual. Nós temos, além da AMA, que é a Associação dos Autistas, nós temos a APAI, nós temos o Dilmício, que não é só para tratamento de deficiência, de déficit, mas sim para uma pessoa que tenha outros problemas, como depressão, como falta de relacionamento, como o tratamento que foi dispensado até então pela família por falta de conhecimento, que antigamente era mais fácil se esconder um deficiente do que se mostrar essa pessoa ao mundo, tá? Certo? Então é tudo isso, como a Helenita falou, da questão da pessoa com deficiência visual, com baixa visão. Nós precisamos de tudo isso. Não adianta tu fazer uma letrinha pequena se a pessoa não enxerga. Então, ontem nós estivemos no SESC conversando, fizemos uma roda lá, que tinha outras pessoas aqui que estavam lá, pessoal do SAMA, da Unesc, tá? E nós tratamos justamente disso. Quando a gente fala de acessibilidade, é acessibilidade a tudo. Segundo o professor em sala de aula, mas professor em sala de aula, devidamente qualificado, com conhecimento, para incluir aquela pessoa com déficit no mundo, certo? Não colocação de estagiários de 15, 16 anos cursando ensino médio para tratar com uma pessoa que pode ser, por qualquer motivo, ter uma reação adversa e aí não saber como é que se trata. A mesma coisa que se falou do CAPS, o médico tem que estar preparado. Tem gente que não está preparado para lidar com essa dificuldade, tá? Então, quando a gente briga, e o Manuel chamou a gente para falar sobre a questão de dificuldades, da acessibilidade, desde a acessibilidade motora, a acessibilidade da pessoa com deficiência intelectual, a acessibilidade a todas as pessoas com algum tipo de deficiência, tá?
Infelizmente, ainda, apesar da fala do Cláudio dizer que a batalha já tem um pedaço do caminho percorrido, e graças ao pessoal que é mais antigo, que está nessa luta há muito mais tempo, como o Cláudio, o vereador Albertino e outras pessoas, tá? Hoje nós não estamos começando da estaca zero. Vocês já imaginaram se nós tivéssemos começado zero? Se não existisse Dilmício, se não existisse a Paz, se não existisse AMA, se não existisse Judecre, como é que seria essa audiência hoje? Tá? E... Usa um microfone, então, só para colocar. Vai em encaminhamento? Seria um encaminhamento? Pode dizer. Só quero colocar um adendo ali na fala do Rodolfo. Quando o Rodolfo fala a respeito das instituições, nós também temos que lembrar das filas de espera de uma AMA, nós temos que lembrar de uma fila de espera de uma PAI, que isso às vezes não está sendo visto. Mas assim, nós temos que lembrar das filas de espera das escolas que atendem as pessoas com dificuldade. Isso às vezes foge, Manuel, sabe? Às vezes foge porque assim, ó, não tem ninguém da AMA aqui, mas a AMA tem 200 e poucos alunos. O Daniel esteve na AMA faz pouco tempo, ele deve estar mais ciente, mas assim, ó, eles têm mais de 100 pessoas numa lista de espera. E a PAI não é diferente. E a gente tem que ver isso. Era isso. Muito bem. Terminando e complementando o que a Vera fala, tá? Esses números que nós apresentamos, que o nosso colega ali, o presidente da associação ali da pessoa de saúde mental, colocou, ele é fictício. Ele é fictício porque nós não temos a certeza de quantas pessoas tem, por tudo aquilo que foi falado e pela questão das filas de espera que não constam nos censos, por questão da vergonha dos pais de demonstrar que seus filhos são deficientes, por vergonha das pessoas com deficiência. Eu, quando estava colocando a minha prótese em Florianópolis, tinha um senhor que estava colocando a prótese, que ele sentava e botava um cobertor, porque ele não queria ser visto com a falta de um membro que ele estava colocando. Exatamente. E o que vai a questão da aceitação? É aquilo que já foi falado. Tá? Primeiro foi uma luta para tirar esse povo de dentro de casa e se fazer aceitar, e agora está sendo uma luta para nós nos incluirmos na sociedade. Tá? Uma coisa que eu estava falando aqui, falei com Cláudio. O Gustavo. O Gustavo, é que hoje nós temos por obrigação legal a contratação de PCD para empresas, certo? Só que a lei diz que a empresa tem que se adaptar ao PCD. E hoje as empresas simplesmente dizem que os PCDs têm que se adaptar à empresa, e quando são questionados pelo Ministério do Trabalho, eles dizem que ninguém apareceu para cumprir ou preencher a vaga, certo? É isso que acontece mais. Então, por isso que é importante, por isso que se veio hoje aqui para discutir a questão da inclusão de todas as pessoas, de todos os PCDs. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodolfo. Tem algum encaminhamento que você queira fazer bem rapidamente? Temos apenas 10 minutos e eu tenho aí o Edinho que vai propor um encaminhamento. E mais alguém gostaria de fazer algum encaminhamento? A Rindalta. Certo. Então, eu tenho um encaminhamento que eu gostaria que, por exemplo, assim, se fosse implementado as leis que já se encontram em vigor, certo? Nós temos, se eu não estou enganado, a PL dessa Câmara de Vereadores, que é a PL 80/2020, que determina que todos os prédios públicos e particulares tenham em suas dependências no hall de entrada, com exceção daqueles, é claro, que são escadas, que tenham no seu hall de entrada uma cadeira de rodas. Tá? Essa lei, esse PL já existe, tá?
e não é cumprido e não é fiscalizado. Aí vem se perguntar quem fiscaliza. Certo? Uma questão é dessa, e a outro encaminhamento é que nós já iniciamos essa conversa com o Ministério Público, só que o Ministério Público parece que precisa de mais detalhes, é a questão, e isso conversado com o Gustavo da DTT e com o responsável pela Guarda Municipal, é que tanto em estacionamentos particulares, como shoppings, supermercados, lojas, centros comerciais, a vaga de deficiente físico e de idoso tem que ser garantida pelo estabelecimento, e a Guarda Municipal pode, e tanto a Municipal quanto a PM, pode adentrar ao estabelecimento particular e aplicar a multa, inclusive guinchar o carro, certo? Isso é uma coisa necessária, porque não se respeita nada. Muito bem. Edinho, por gentileza. Aqui. Edinho, 2 minutinhos, está de bom tamanho? Então tá bom. Vereador Daniel, gostaria de fazer uso da palavra? Robertino, como vereador agora, porque até aí você fez uso da palavra como um participante aqui deficiente, né? Uma pessoa com deficiência. Agora, como vereador, gostaria de fazer uso? 1 minutinho? Então tá. Depois do Edinho, você... Então tá. Nossa, agora eu vi como é que é difícil subir isso aqui de muleta, Albertino. Então tá, uma boa noite, principalmente parabenizando ao vereador Manuel e ao vereador Albertino, tá? Pela iniciativa e por essa luta que vem de anos. Eu vou deixar só registrado, assim, há 25 anos atrás, a gente fez a primeira campanha, eu coordenava o Departamento de Apoio aos Deficientes, de rampinhas na cidade. Não existia rebaixamento de paralelepípedo. O que a gente fez? Pegamos uma saveirinha, botamos uma lona preta, viramos um concreto ali em cima e fomos nas esquinas dos bancos, posto de saúde, e fizemos aquelas rampinhas. Então, esse projeto de rampa já é bem antigo, tá? Uma outra ocasião, daí a gente fez uma campanha, hoje eu sugeri até que a CDL olhasse com atenção isso, que deficiente, cadeirante, também é consumidor, tá? Ele também tem o direito de chegar e entrar numa loja, provar uma roupa, olhar um produto ou outro, e não existia nenhuma. Então, eu fiz uns ofícios na época, nós fizemos, e foi distribuído ali no calçadão, nas principais comércios e tal. Quem aderiu na época, 25 anos atrás, Júlio da Livraria Fátima, o Oswaldo Esporte aderiu, o Zapelini aderiu, e depois, com o tempo, algumas outras foram também aderindo. Mas, se a CDL fizer, vou uma sugestão para eles, que é interessante para todos, a gente consome, a gente compra, a gente gasta, tá? Então, aqui fica registrado esse meu parecer. Mas é uma coisinha, de muleta, nem todo banco, nem toda repartição pública tem essa porta que abre. Vou citar um exemplo. Eu uso o Banco Itaú. Cada vez que eu vou lá e eu estou sozinho, eu tenho que apertar um botão, empurrar a muleta e dar um passo para frente. Então, eu aperto o botão, pego a cabeça, vou empurrando a porta e depois eu entro. Imagina para um cadeirante. Tá? Então, isso é aqui no centro. Então, que fique registrado, principalmente, o meu agradecimento a vocês, tá? Porque é uma luta muito antiga, tá? Agradecer ao Albertino, que é um eterno defensor da causa, a todos aqui presentes, e principalmente, né, ao vereador Manuel, que teve essa iniciativa tão nobre. Muito obrigado. Muito obrigado, Edinho. Mais alguém gostaria de contribuir com o encaminhamento? Antes. 1 minutinho. Estamos à contagem regressiva. 4 minutos. Boa noite, meu nome é Áurea, eu não contribuí antes, mas eu queria mais como encaminhamento. Eu, na minha percepção, participando de todas essas associações, vendo, né, não efetivamente, e é uma solução para a nossa sociedade, passa pela educação. Então, assim, isso tudo que a gente está resolvendo é coisas que a lei já
deveria estar fazendo, né? Mas realmente resolver esse problema só quando nós mudarmos. Como é que a gente consegue isso? Lá desde pequenininho, com as crianças, que elas entendam isso. Então, essa inclusão passa, que seria a nossa inclusão com esse pessoal com deficiência, passa pela nossa educação. Uma lei que obrigue, lá nas séries iniciais, trabalhar isso com as crianças, mudando a cabecinha delas para elas fazerem cumprir as leis e se colocar no lugar do outro, e aí eles vão fazer, não por obrigação, porque ele se colocou no lugar do outro e sabe que isso é importante. Então, eu acho que passa por isso. Muito bem, muito obrigado pela contribuição. Pode ser, pode ser. Isso. Para ganhar tempo aí. Só tem mais 2 minutinhos para a gente fechar a nossa audiência. A minha propositura, então, enquanto CODEC, que a gente luta, né, Rodolfo? O Rodolfo não pode mais toda a vida fiscalizando aí. Enquanto prefeitura, também tem um núcleo, enquanto legislativo, porque a gente faça um núcleo de articulação. Eu, por exemplo, não sabia dessa cartilha. Então, a gente precisa de um núcleo de articulação que vai fiscalizar, que vai discutir, que vai estudar e que vai implementar. Nós, enquanto CODEC, nós vamos lá fiscalizar, mas a gente não tem como ir. A gente não tem acessibilidade, não tem dinheiro, a gente não tem como ir. Então, se tiver esse núcleo de articulação, ou qualquer nome que se chame, é a proposta que eu estou trazendo, porque a gente discuta juntos. Nós, CODEC, nós, JUDEC, nós, Legislativo, nós, Secretaria, nós, Legislativo. Que a gente possa estar junto, discutindo todas essas questões, na questão de fiscalizar, na questão de estarmos lá estudando também, enquanto mestranda, que sou da saúde coletiva, e juntando todas essas forças. Olha, já temos até uma cartilha, e eu não faço a minha calçada errada porque eu quero, é porque eu não sei. Se alguém for lá e me ensinar ou me dar um apoio, com certeza, eu e a população vamos fazer as nossas calçadas melhores do que estão hoje. Obrigado, Ridalto. Obrigado. 30 segundos. Eu queria deixar aqui registrado que a gente faz palestra na escola, né, intitulada Consciência da Diferença, exatamente nesse sentido que a colega falou. E a proposta aqui é que tanto a Câmara de Vereadores como o Conselho de Direito das Pessoas com Deficiência chamem o pessoal da fiscalização da Prefeitura e, de uma forma ou de outra, exijam, né, que eles cumpram com a tarefa, né, de fiscalizar essas obras que estão sendo feitas. Muito bem. Albertino, me perdoa. Obrigado pela compreensão. Eu gostaria, então, de colocar aqui rapidamente, para apreciação e aprovação ou não, primeiro, solicitação de envio à CDL para que garanta o direito da pessoa com deficiência, é isso? Uma lei de educação para conscientizar, para educar já lá na educação fundamental. Sim. Certo. Depois a gente melhora essa redação aqui, então. Que seria, então, encaminhar uma solicitação para que melhore o acesso às lojas, certo? Que é garantir o direito da pessoa com deficiência. Uma outra coisa que seria aqui, o Rindalta, sei lá, seria o quê? Um fórum? Já tem o CODEC, já tem a prefeitura, já tem, então, pensarmos na sala, eles vão lá e fazem a calçada e depois cobrem. Mas, principalmente, eu queria pensar de uma maneira para estar orientando. Aqui, a proposta aqui da audiência que a gente trouxe previamente aqui foi, primeiro, instituir aí um dia no município, uma semana que pudesse estar trabalhando a conscientização das pessoas, né? Segundo, pensar na possibilidade da criação de uma subsecretaria ou um departamento dentro do município para que pudesse realmente, porque isso é muito amplo, gente, isso não é uma coisa tão simples.
Certo. Não, ótimo. Pois eles vão ser, então, comunicados sobre a formação dessa comissão. Tá? Cobrar aí também, outro encaminhamento que sugeriram aqui, é que tivéssemos como fazer essa cobrança, né, da implementação das leis que já existem, né? Foi inclusive o Rodolfo fez a sugestão, né, Rodolfo? Caminhar a implementação das leis que hoje tratam principalmente das cadeirantes, né? E das cadeiras de rodas disponibilizadas aí nos mercados. Também de lei, mas existem outras leis que já existem, inclusive, se eu não Sim. estou enganado, o vereador Daniel fez uma proposta nessa casa. Tá, o microfone tá ali. Só bem rapidinho, então, para fechar aqui, Rodolfo. As leis que já existem, que fossem implementadas, por exemplo, eu fiquei sabendo que o vereador Daniel fez uma proposta e parece que foi aprovada, uma lei para a questão do segundo professor em sala de aula para turmas que tivessem pessoas com deficiência intelectual. Tá, ótimo. E, no caso, garantir os agentes de trânsito, garantir, então, né, a questão lá do acesso das vagas nos shoppings e supermercados. Os favoráveis permaneçam como estão em relação a essas. Muito bem. Em relação à residência inclusiva, também vamos colocar isso como uma proposição para a gente fazer depois, ver como é que a gente vai encaminhar também isso. Agora não sei como redigir, Patrícia. Só para a gente fechar aqui. Tá bom. Então, com relação a essas propostas, essas sugestões, esses encaminhamentos, todos aqueles que concordam permaneçam como estão e os que, se tiverem algo contrário, se manifestem. Muito bem, aprovado por unanimidade. A audiência está gravada. Depois... O promotor pediu para fazer uso da fala mais um minutinho. Pois não. Doutor Marcelo, por gentileza, fique à vontade. Boa noite. Acompanhando aqui a audiência desde o início, né, gostaria só de fazer um esclarecimento importante para os presentes, para quem estiver assistindo, né, quando questionada a questão de quem deve fiscalizar e como se fiscaliza, né, todos sabemos que existem os órgãos técnicos que têm o dever de fiscalizar, como os órgãos municipais que acompanham obras, né. Mas é importante também ressaltar o direito de qualquer cidadão fazer essa fiscalização, as normas que tratam sobre a padronização das construções, das obras, né, elas são acessíveis ao público em geral, estão disponíveis como a NBR 9050 de 2015, o decreto 5296 de 2004, né, qualquer pessoa pode fiscalizar, verificando alguma irregularidade, pode fazer um encaminhamento, usar seu direito de petição, né, fazer reclamação nos órgãos municipais competentes e também, naturalmente, levar essa questão ao Ministério Público para que a gente tome as providências cabíveis, né? Então, mais uma vez, eu agradeço aqui o convite e coloco a promotoria aqui à disposição para atendimento, para que a gente possa receber aqui as reclamações e tomar as providências necessárias. É isso, obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo, por sua presença na nossa audiência. Obrigado a todos. Em nome da Câmara Municipal de Criciúma, dos nobres colegas vereadores aqui presentes e que, infelizmente, não pode justificar a sua ausência, agradeço a cada um dos senhores e das senhoras pela presença e participação. Informo que o resultado dessa audiência pública poderá ser convertido em proposições legislativas e submetido à apreciação da Câmara Municipal de Criciúma. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta audiência pública. Muito boa noite a todos, muito obrigado.